Eu gosto, como eu disse para os irmãos, eu gosto muito do apóstolo João. É um autor que me fascina. Ele não escreveu somente o Evangelho de João, onde eu já tive a oportunidade de expor aqui para os irmãos, mas ele também escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também um único livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Então, João, como autor, ele aparece bastante no Novo Testamento e eu gosto muito da linguagem dele. Ele usa bastante o contraste. A luz, as trevas, os filhos do maligno, os filhos de Deus. Ele traz verdades densas de uma maneira muito simples. Verdades profundas de uma maneira que qualquer um consegue compreender. Talvez seja por isso que o Evangelho de João, as cartas de João, sejam os livros recomendados para aqueles novos na fé, porque são verdades densas de uma maneira muito clara. E geralmente quando um pregador se vê diante de uma imensidão de textos, ele sempre fica numa dúvida. Qual texto eu vou pregar? É uma dúvida que bate em todo pregador quando ele não segue necessariamente o livro. Então, eu falei, já faz um tempo que eu estava querendo levar para os irmãos alguma coisa em 1 João, alguma mensagem em 1 João, que é um livro que eu gosto muito pessoalmente. E eu pensei, por que então nós não começamos pelo começo? Porque nós não começamos pelo começo de 1 João. E assim sucessivamente nas outras oportunidades que nós podemos estudar 1 João. Isso vai nos ajudar a fixar aquilo que nós já vimos e vai nos ajudar a compreender aquilo que nós ainda veremos. Então, como Wellington leu aqui hoje, nós vamos meditar no prólogo, que seria a introdução da 1ª epístola de João. E depois, outras vezes que eu tiver a oportunidade de trazer um estudo para os irmãos, nós vamos dar sequência na epístola de 1 João. Mas só para nós entendermos melhor qual é o contexto dessa epístola, vamos ver um pouco de quem é o autor dela. Diferentemente das outras cartas do Novo Testamento, os irmãos viram que João 1 não tem saudação nenhuma. Nós vemos nas cartas paulinas. Paulo, servo de Jesus Cristo, eleito por Deus, aos Efésios. Nós vemos isso nas cartas de Paulo. Em várias cartas de Paulo nós temos essa saudação onde o autor se identifica. Mas aqui em João não tem esse tipo de identificação. E não tem nenhuma saudação inicial. Também, parece que João já começa logo com o conteúdo. Sabe aquele professor que no primeiro dia de aula já dá matéria? Esse é João. No primeiro versículo João já coloca a matéria para a gente estudar aqui. E quando nós lemos os primeiros versículos, nós vemos que João foi uma testemunha ocular de tudo que ele vai narrar, de tudo que ele narrou no Evangelho, e de tudo que ele vai discorrer aqui nessa epístola. Mesmo que o autor não se identifique como João, os pais da igreja, a tradição cristã e até mesmo os estudiosos atribuem sem sombra de dúvida a autoria dessa epístola ao apóstolo João. Sem sombra de dúvida. Mas, quem foi João então? João era filho de Zebedeu. Evangelho nos diz isso. Filho de Zebedeu, irmão de Tiago. E os dois eram chamados de filhos do trovão. Seus irmãos se lembram? Boanésides, filhos do trovão. Acho que nós precisamos desconstruir um pouco aquela ideia efeminada que nós temos acerca de João. Quando nós vemos que João é o apóstolo do amor e nós vemos alguns quadros do apóstolo João, nós vemos ele com traços delicados, uma coisa meio efeminada, assim como acontece com Jesus em alguns quadros medievais. Mas o próprio nome que Jesus se refere a João e Tiago parece desmistificar isso, porque filhos do trovão parece ser uma referência ao temperamento deles, ao caráter deles. E nós vemos isso evidente quando, por exemplo, em Lucas 9, João e Tiago chegam para Jesus, eles estão apresentando o evangelho aos samaritanos, os samaritanos rejeitam a mensagem, então João e Tiago dizem para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos que caia fogo do céu e os consuma? Isso não parece ser um temperamento de uma pessoa como aquela que nós vemos nos padres. Parece que é um temperamento um pouco mais aceso, um temperamento pouco mais, às vezes até afobado. Só que além disso, quando nós vemos esse temperamento do João, jovem nos evangelhos, João era o mais jovem dos apóstolos, João estava no grupo mais íntimo de relacionamento com Jesus. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos esse João jovem, nós vemos esse João levemente temperamental. Nós paramos e então vamos para 1 João. E nós vemos João usando o termo: filhinhos, façam isso. Filhinhos, façam aquilo. Filhinhos, não façam isso. Nós
Paramos para pensar então, peraí, será que são pessoas diferentes? Será que o João era bipolar? Será que o João tinha problemas de bipolaridade? Em momentos, ele era todo estressadinho, em momentos ele era mais calmo, mais amoroso? É claro que não. Aqui quando o João vai escrever a sua primeira epístola, provavelmente ele já está numa idade mais avançada, e conforme o tempo vai passando, nós percebemos esse contraste do Evangelho para a primeira epístola de João. Nós vemos que de fato, ele agora tem um tom mais amoroso, um tom mais paterno em relação às ovelhas nas quais ele está pastoreando agora. Então, nós somos duas pessoas diferentes. Pelo contrário, isso mostra o poder do Evangelho na vida de uma pessoa. João, que era reconhecido como filho do trovão, ele provavelmente ainda talvez tivesse algumas características disso, mas agora o que salta da sua personalidade é o seu amor, que é o que brota quando nós vemos 1 João. Filhinhos, não andeis nas trevas. Esse tom tão paterno, tão acolhedor, que nós vemos nas cartas de João. Quanto à data, como eu disse, provavelmente o 1 João foi escrito aproximadamente em 90 depois de Cristo. Por que os estudiosos acreditam nisso? Em 70 depois de Cristo os irmãos se lembram. O que aconteceu? O templo de Jerusalém foi destruído. Certo? Então, em 70 depois de Cristo o templo de Jerusalém foi destruído. Só que João não faz nenhuma menção dessa destruição aqui do templo de Jerusalém. Nós sabemos que João não escreveu isso antes do ano 70. Mas para João não ter citado a destruição do templo na sua epístola, isso deve ter acontecido um bom tempo depois da destruição, de forma que todo mundo já sabia o que tinha acontecido e não era mais necessário ficar enfatizando esse tipo de coisa, esse acontecimento. Então nós sabemos que a primeira epístola de João foi escrita depois do ano 70, e João não relata nada acerca da perseguição que Dom Iniciano iniciou no ano 95 depois de Cristo. Se ele não cita nada no ano 95, nós sabemos que essa epístola foi escrita no primeiro século. Então o intervalo de tempo que nós temos é que ou a primeira epístola de João foi escrita entre os anos 90 e 95, não foi escrita depois disso e não foi escrita antes disso. Então, na maioria dos livros que nós lemos, os estudiosos concordam que a epístola de João foi escrita no ano 90 depois de Cristo, 60 anos depois, aproximadamente 60 anos depois que Jesus já tinha subido aos céus. João, ele foi o último apóstolo a morrer, e como nós já sabemos, ele ficou um tempo isolado na ilha de Patmos, onde ele recebeu a visão do Apocalipse. Mas depois, os últimos anos de sua vida, ele viveu na cidade de Éfeso, na região da Ásia Menor, e ele provavelmente pastoreava algumas igrejas daquela região. Então, apesar de 1 João não ter um destinatário devidamente estipulado, evidente aqui no texto, acredita-se que a primeira epístola de João foi endereçada às igrejas da Ásia Menor. Por isso que nós chamamos ela de uma epístola geral, porque ela não é necessariamente para uma igreja específica, mas ela foi escrita provavelmente para o conjunto de igrejas que o apóstolo João estava pastoreando já no final de sua vida. Mas qual é o conteúdo dessa epístola? Então, quando nós lemos 1 João, pessoalmente eu gosto muito de um dos temas da epístola, que é acerca da certeza da salvação. Eu gosto muito desse tema e 1 João é um livro que é recheado desse tema. Mas de forma geral, o apóstolo João, está preocupado em defender a doutrina que está sendo atacada por algumas heresias que estão surgindo dentro de alguns grupos na igreja. Então alguns grupos na igreja se tornaram hereges, começaram a proclamar algumas heresias e a preocupação de João é defender a doutrina. E como João defende essa doutrina? Ele mostra o que é a doutrina verdadeira. Então, quando nós lemos 1 João, nós vemos que João apresenta verdades básicas acerca do Evangelho, verdades que muitas vezes nós precisamos recordar. Mas não somente isso. João também busca proporcionar a alegria e a certeza de salvação. Como eu já disse nos leitores, ele quer despertar aquela alegria em meio a toda aquela tensão que os seus leitores estão passando. Então, de forma geral, ele está defendendo a doutrina, mostrando que as heresias que estão sendo propostas são totalmente diferentes da mensagem original que era proclamada pelos apóstolos. Por outro lado, nesse mesmo caminho, ele está tentando trazer alegria ao coração de seus leitores com a mensagem do Evangelho também. Com a mensagem proclamada pelos apóstolos, isso mostra que João
É extremamente atual. Nós sabemos que a Bíblia inteira é atual. Sem dúvida a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Nós sabemos disso. As crises podem vir e a Bíblia já vai saber como lidar com isso, mas de uma maneira especial. 1 João é importante porque nós vemos que hoje diversas heresias têm surgido e muitas vezes você olha a fonte dessas heresias e você vê uma placa de denominação cristã nela. Você tem várias heresias e você vê lá Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, e você vê mentiras sendo contadas de púlpito, mentiras que não condizem com o Evangelho, e você olha e fala: esses homens eram do nosso meio e eles agora estão proclamando mentiras. E João vai combater esse tipo de coisa. Por isso João é importante para nós hoje. A primeira epístola de João tem um sentido muito forte para nós hoje. E não somente isso. Alguns crentes têm deixado de lado a realidade da alegria e a certeza de salvação que o Espírito Santo nos dá. Alguns crentes têm colocado sobre si fardos extremamente pesados, fardos que só os deixam tristes, angustiados e que não trazem aquela verdadeira alegria que o Espírito Santo proporciona. Nós somos salvos, e sendo salvos, nós desfrutamos de uma alegria perene. Então, de maneira geral, uma introdução bem rápida aqui para os irmãos, está a epístola de 1 João, que nós vamos estudar sempre que possível. Mas então, vamos entrar agora no texto que o Wellington leu, que é o prólogo de 1 João. Vou pedir para os irmãos acompanharem a leitura que eu vou fazer aqui de novo para que nós possamos dar sequência. 1 João 1, de 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, escrevemos, para que a nossa alegria seja completa, do modo como o primeiro João foi escrito. Eu acho que tem muito sentido nós tratarmos esses 4 textos juntos. Mas se nós não conseguimos abordar todo esse texto hoje, todo esse bloco textual hoje, não há problema. O que eu gostaria que os irmãos lembrassem é que a mensagem central que eu elaborei para esse texto aqui é a seguinte: o Evangelho não é uma fábula. Os irmãos sabem o que é uma fábula? Os irmãos se lembram de alguma fábula famosa? Eric, eu sei que você está fazendo pedagogia, lembra de alguma fábula? Tem várias fábulas que nós conhecemos, né? Mas qual é a importância? Qual é o objetivo de uma fábula? É uma historinha, certo? Geralmente tem animais, geralmente é um ratinho que faz uma coisa. Você tem a fábula da formiga, que não trabalha. Você tem várias fábulas que são contadas às crianças. E no final você tem uma moral da história. Sempre tem a moral da história nas fábulas. Mas essas histórias, elas são ilustrações, elas são histórias inventadas. É óbvio que a raposa não vai falar para o elefante que algo aconteceu e os animais não ficam discutindo qual é a moral da história, das situações nas quais eles vivem. Mas são histórias inventadas, que têm um cunho moral. Mas nós estamos vendo que o Evangelho não é uma fábula. Geralmente, quando nós falamos sobre a Bíblia para alguns incrédulos, eles dizem que a Bíblia é um livro criado por homens para controlar as massas. Eu já vi isso várias vezes, diversas. A Bíblia foi um livro manipulado. A Bíblia só serve para controlar as massas na Idade Média. Todo mundo controlava, a Igreja Católica controlava o mundo todo através da Bíblia, mas isso é mentira. Isso é totalmente mentira. Esse ataque não tem fundamento nenhum, porque a Bíblia não foi inventada. Fábulas são inventadas, mas o Evangelho não é inventado. Dessa forma, a nossa mensagem central, como eu disse, é que o Evangelho não é uma fábula. E eu vou apresentar para os irmãos, baseado nessa mensagem central, 3 elementos do Evangelho que mostram a diferença entre a mensagem apostólica, a mensagem salvífica, a mensagem do Evangelho e a fábula. Uma fábula. Nós vamos ver que o Evangelho não é uma fábula, baseado no que João está dizendo aqui nos primeiros versículos. E o primeiro elemento do Evangelho é o fato. Fato. F-A-T-O. O Evangelho é um fato. Como nós vemos isso no texto que nós lemos? Vejam de novo os versos 1 e 2.
O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Essa construção do texto, até mesmo no grego, é uma construção complexa. É uma construção difícil de nós entendermos. Se nós lermos só uma vez esse texto, nós não compreendemos muito bem ao que João está se referindo. Então, eu preciso que os irmãos agora me acompanhem, porque nós vamos explorar o texto de maneira que ele faça um sentido um pouco mais claro para nós e nós possamos prosseguir depois. Então vejam lá. Sobre o que João está falando, a resposta está no final do versículo. Diz assim: nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. Então João vai falar acerca do que foi pregado, acerca do que foi proclamado sobre o Verbo da vida. Quem é o Verbo da vida? Os irmãos. Se lembram do Evangelho de João? No comecinho, logo no prólogo de João também, João gosta muito de prólogos densos. Os irmãos se lembram qual é o primeiro versículo do Evangelho de João? No princípio era o Verbo. Olha que coincidência. João está usando a mesma ilustração aqui, o Verbo Logos de Deus. Mas lá no Evangelho de João, João vai falar acerca do Verbo, como sendo aquele Verbo que preexistia antes de tudo, falando acerca de Jesus Cristo. E eu creio que aqui, quando nós olhamos para o Verbo da vida, seja também uma referência a Jesus, o Verbo da vida, o Verbo que concede vida, o Logos de Deus. Então, nós já vimos que João está falando acerca do que foi pregado sobre o Verbo, ou seja, sobre Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Estão pegando os pontinhos para nos ligarmos lá na frente? Ok. Então vamos lá. Agora, o que era pregado sobre o Verbo? Qual era a mensagem acerca do Verbo? Vejam o que diz o começo do verso 2. E a vida se manifestou. Algumas traduções que se me dão na NV, a vida foi manifesta. Algo assim. O que era pregado é que o Verbo da vida foi proclamado e ele tinha se revelado. A vida foi manifestada. Essa era a pregação. Isso é um fato incontestável. Por que é um fato incontestável? Notem as palavras que João usa aqui. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós contemplamos. Você não consegue fazer isso com uma fábula. Você não consegue. O máximo que você faz é ouvir uma fábula. E ainda assim, olha lá, porque você sabe que é uma história inventada. Mas existe uma crescente aqui no texto. João começa falando o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos aqui é um ato reflexivo. Eu não estou apenas vendo, mas eu estou pensando acerca daquilo que eu estou vendo, estou pensando sobre o que eu estou vendo. Que contemplamos é as nossas mãos apalparam, o que nos faz automaticamente lembrar da figura de Tomé apalpando o Senhor Jesus, depois da ressurreição. Mas por que será que João usa expressões tão enfáticas? E por que parece que João está preocupado em mostrar que isso é um fato? Porque a heresia que estava começando a surgir ali naquele tempo, no começo do segundo século, finalzinho do primeiro século, era a heresia do gnosticismo. Diversas seitas gnósticas surgem depois, mas o gnosticismo diz basicamente que Jesus Cristo não teria vindo aqui em carne, porque o gnosticismo tem forte influência da filosofia materialista que diz que a matéria é má. Então, algumas pessoas, tentando defender a divindade de Cristo, falam: olha, como a matéria é má, como Jesus não poderia ter assumido uma forma física, então ele veio aqui somente em espírito porque a matéria é má. Depois, essa heresia vai tomar o nome de docetismo, que dizia que Jesus não era humano, mas parecia humano. Jesus era um holograma. Os docetistas diziam isso, que Jesus era um holograma. Essa heresia foi logicamente combatida logo que ela surgiu. Hoje em dia não existem expoentes fortes dessa heresia. Talvez o que chega mais próximo seja a Legião da Boa Vontade, que tem ainda uma pontinha de docetismo na sua declaração de fé. Mas então João está preocupado em defender que Jesus veio em carne e osso, que Jesus era Deus, mas que Jesus também era 100% homem. Isso é fundamental para nossa salvação. E quando João usa esses verbos, ele fala: isso é um fato, isso é incontestável. O Eterno, o próprio Deus, invadiu o tempo, se fez homem, se fez carne. Isso é um fato consumado. Por quê? Eu vi isso. Os
Apóstolos tocaram em Jesus, os apóstolos ouviram Jesus falando. As pessoas viram Jesus, isso é um fato. Isso com certeza, se nós pensarmos que Jesus, sendo Deus, vindo ao mundo é um fato incontestável. A mensagem do Evangelho é um fato, portanto ela não é uma fábula, certo? Os irmãos concordam. Não existem fatos em fábulas, ou é uma fábula, ou é um fato. Quando nós vemos aqui desde o princípio, nós automaticamente pensamos no prólogo de João também, que no princípio era o Verbo. Mas parece que aqui João não está querendo falar acerca da preexistência de Jesus. João, aqui parece que não está querendo falar que Jesus existiu desde a eternidade. João vai falar isso depois no verso 2. Mas no verso 1, quando nós vemos lá no comecinho o que era desde o princípio, provavelmente João aqui está se referindo aos primórdios da pregação do Evangelho. Aquilo que era pregado desde o princípio, aquilo que vocês sabem desde que o Evangelho foi proclamado a vocês. Ele diz, aquilo que vocês receberam, aquilo que nunca mudou, aquilo que nós vimos, ouvimos, tocamos, é isto que nós estamos proclamando a vocês, com respeito ao Verbo da vida. Então notem aqui que esse desde o princípio se refere a um tempo passado. Aqui nós estamos falando de 60 anos depois de que Jesus já estava nos céus. João já estava numa idade avançada aqui. E quando nós vemos aqui o que era desde o princípio, e nós pensamos na pregação do Evangelho, salta à nossa mente a ideia de que o Evangelho não muda. A mensagem do Evangelho não muda, porque fatos não mudam. O Holocausto aconteceu, não aconteceu? Aconteceu. Isso pode ser mudado hoje na história? Não. Fatos não mudam. Por mais que as pessoas tentem tampar os olhos para o que foi o Holocausto. O Holocausto está lá. É um fato. Não muda. E João está falando aqui, olha, a venda de Jesus em carne e osso é um fato. E portanto, isso não muda. Passe o tempo que for e isso não muda. A mensagem do Evangelho passou pelos apóstolos, passou pelos pais da igreja, passou pela era medieval, passou pelos reformadores, passou pelos cristãos de séculos passados e chegou até nós intacta. Jesus Cristo foi manifestado. Jesus Cristo, o próprio Deus, veio ao mundo. O Verbo da vida se revelou e nos trouxe salvação. Esta é a mensagem que foi proclamada desde o princípio. E é um fato, porque João está falando, eu vi, eu e os apóstolos e muitas outras pessoas vimos essa verdade com os nossos próprios olhos. A história é feita de fatos. E por mais que as pessoas tentem apagar o Evangelho da cabeça delas, elas não apagam a realidade do Evangelho da história. Por mais que as pessoas se incomodem com a mensagem do Evangelho, o Evangelho está lá. A realidade do Evangelho permanece lá intocada porque ela não muda. Ela é um fato. Assim, o Evangelho não é uma fábula. É interessante ver que parece que Pedro, o apóstolo Pedro, colega de João, ele também fala um pouco acerca disso. Vejam o que diz 2 Pedro 1,16. Virem um pouco as páginas da sua Bíblia. Vamos ver o que diz 2 Pedro 1,16. Nós não podemos apagar o Evangelho. E o Evangelho não pode ser mudado. Por ser um fato, ele é do jeito que ele é. O Evangelho é da forma que ele foi pregado pelos apóstolos e assim deve ser até os tempos de hoje. E esse é o primeiro elemento do Evangelho. O Evangelho é um fato. Isso mostra que ele não é uma fábula. Mas vejam o que diz 2 Pedro 1, o verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Notem, Pedro aqui está usando a minha palavra fábulas. Acho que foi eu que peguei de Pedro, não o contrário. Mas Pedro aqui está usando fábulas. Ele está falando, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, mas nós somos testemunhas oculares do poder de Jesus que foi manifestado. Nós somos testemunhas oculares. Contra fatos há argumentos. Eu diria o ditado, não? Contra fatos não há argumentos. O Evangelho é um fato. Pedro está falando aqui, nós vimos. Ele está em coro com o apóstolo João, em coro com todo o grupo apostólico, em coro com os pais da igreja, em coro com os reformadores que estão dizendo que o Evangelho é um fato. O Evangelho não é uma fábula, ele não foi inventado, porque ele aconteceu. A mensagem central Evangelho não é uma fábula. Muito fraco, achei os irmãos. Dessa vez eu não vou falar. Só vou falar e os irmãos terminam. O Evangelho não é uma fábula. Muito bem.
Vamos voltar agora para 1 João, então. Vamos voltar para o capítulo 1. O primeiro elemento que nós vimos é que o Evangelho é um fato. O Evangelho é um fato, aconteceu. O segundo elemento da proclamação do Evangelho está no versículo 3. Nós já vimos que a vida aqui se refere ao próprio Jesus Cristo. O verbo da vida se refere ao próprio Jesus Cristo. E o versículo 3 diz assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós lemos comunhão, nós geralmente pensamos numa realidade social. Nós aqui estamos em comunhão, mas eu acho que João não está preocupado necessariamente com esse tipo de comunhão aqui. João parece estar pensando numa comunhão como uma realidade espiritual, porque ele fala: isso foi proclamado para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então tem uma realidade espiritual aqui. Quando nós lemos comunhão conosco, talvez um sentido mais próximo a nós seria assim como nós. A mesma comunhão que nós temos, vocês tenham também. A mensagem do Evangelho não ficaria ali entre o grupo apostólico. A mensagem do Evangelho transcenderia gerações, iria para todas as gerações. Isso traria uma comunhão intensa. Mas essa comunhão é baseada, acima de tudo, na comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho. Então, quando nós vemos aqui que João está falando: olha, nós estamos proclamando isso para que vocês tenham comunhão conosco, ele diz logo em seguida: e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então parece que comunhão aqui tem um sentido de salvação. Os irmãos conseguem visualizar isso aqui? Comunhão como um sentido de salvação? João está falando que nós estamos proclamando o Evangelho para que vocês tenham comunhão com o Pai e com o Filho, assim como nós também temos. E, consequentemente, envoltos pelo amor de Deus, nós tenhamos comunhão uns com os outros. De forma geral, eu creio que o Evangelho trata em linhas gerais, claro, de uma forma bem objetiva, trata do relacionamento entre Deus Santo e o homem pecador. Os irmãos concordam? A mensagem do Evangelho é essa: Deus é santo, nós somos pecadores. E Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, levando assim a nossa culpa. E quando nós vemos que João está falando que a mensagem do Evangelho, aquela que é pregada desde o início, essa mensagem nos traz comunhão com Deus, eu creio que esteja aí um elemento essencial do Evangelho. Um propósito da proclamação da mensagem do Evangelho, que é restaurar a nossa comunhão com Deus. Antes nós estávamos separados de Deus pelos nossos pecados. Isso é uma realidade. Mas através de Jesus Cristo nós somos reconciliados. Isso nos traz comunhão com Deus. Isso nos traz para aquele patamar de relacionamento com o nosso Criador. Então eu creio que quando o apóstolo João vai falar aqui sobre que vocês tenham comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, tem um sentido salvífico aqui. A comunhão com Deus aqui ela é estendida para a salvação. Afinal, nós não podemos ter comunhão com Deus a não ser pelo Evangelho, certo? É um tanto quanto óbvio. Nós não podemos ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus a não ser pela aceitação dele como nosso Salvador. Fábulas não nos reconciliam com Deus, assim como mentiras também não nos reconciliam com Deus. E eu acho que esse conceito de relacionamento com Deus, esse conceito de comunhão com Deus estava muito nítido na cabeça de João. Vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Vamos deixar essa história da comunhão com Deus um pouco mais clara. João, capítulo 17. Um versículo conhecido, e que mostra, enfatiza essa verdade, esse elemento da proclamação do Evangelho, esse elemento do Evangelho, que é a comunhão com Deus. O primeiro elemento é o fato. O segundo elemento é a comunhão com Deus. Vejam o que diz João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Temos aqui o Pai, temos aqui o Filho. Então nós temos comunhão com o Pai e nós temos comunhão com o Filho. É um eterno conhecer a Deus. Quando temos comunhão com Deus, nós teremos uma comunhão eterna com Deus. Os crentes têm uma comunhão eterna com Deus. Um dia estaremos livres da presença do pecado em comunhão com Deus e nós vamos conhecer acerca dele e acerca de Jesus Cristo, a quem ele enviou, a quem o texto de João diz que é o verbo da vida, aquele que concede vida aos crentes.
Se as fábulas não nos reconciliam com Deus, se as mentiras não nos reconciliam com Deus, como está a situação daqueles que seguem seitas? Como muitas pessoas estavam começando a seguir aqui o gnosticismo na época de João. Os adventistas seguem Ellen White. As testemunhas de Jeová, eles têm a Bíblia própria deles, mas o mentor deles é Charles Russell. Os mormons creem em Joseph Smith. Os neopentecostais de Macedo, Valdomiro, Reis, Soares e por aí vai. Tantos nomes. Os irmãos acham que esses homens, todos esses homens de seitas ou linhas neopentecostais, os irmãos acham que esses homens proclamam a verdade que estava lá desde o início, ou os irmãos acham que eles pregam fábulas? O que os irmãos acham? Eu senti muita firmeza no que os irmãos falaram. Fábulas ou a verdade? Fábulas. Mentiras. Totalmente mentiras. Totalmente. O neopentecostalismo diz que nós não teremos mais dificuldade se formos crentes. A Bíblia diz isso? Não. Pelo contrário. A Bíblia fala que por ser crente amigo você vai ter vários problemas. Vários. Você não vai estar sozinho nos seus problemas, mas você vai ter problemas. Então eles deturparam. Inventaram uma história deles. Ellen White e Joseph Smith, os mormons, todas essas seitas que nós temos a rodo por aí. Eles inventaram histórias, eles inventaram fábulas, e as pessoas que seguem essas fábulas não têm comunhão com Deus. Não desfrutam da comunhão com Deus, com o Pai, e não desfrutam da comunhão com o Filho, porque é o Evangelho que é proclamado desde o início que traz a comunhão com o Pai e com o Filho. E isso mostra que o Evangelho não é uma fábula. E nós vemos em Gálatas no capítulo 1, vamos voltar rapidinho para Gálatas, mudar um pouco as páginas da Bíblia. Gálatas no capítulo 1. Vamos ver aqui, Paulo vai falar qual deve ser a nossa atitude diante de tudo aquilo que não nos traz a verdadeira comunhão com Deus. De tudo aquilo que não restabelece a nossa comunhão com Deus, ou seja, tudo aquilo que é diferente do Evangelho. Vejam o que diz Gálatas 1, dos versos 6 ao 9. Gálatas 1 de 6 a 9. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Como às vezes são estradas. Qual deve ser a nossa atitude diante de pessoas que proclamam um evangelho fabuloso, um evangelho mentiroso, algo totalmente diferente daquilo que os apóstolos pregaram? Qual deve ser a nossa atitude? Rejeitá-los, amaldiçoá-los, saiam daqui. Esta não é a mensagem que os apóstolos pregaram, e por isso esta mensagem não traz reconciliação com Deus. Vocês não terão comunhão com Deus e com Jesus Cristo acreditando nesta mentira. E João está falando: olha, se vocês crerem nas mentiras que estão sendo pregadas por aí, vocês não terão comunhão com Deus, porque o único modo de nós nos reconciliarmos com Deus é através da mensagem original do Evangelho, aquela mensagem que atravessou os tempos imutável até hoje e chegou até nós e transformou as nossas vidas. A mensagem central é que o Evangelho não é uma fábula. O Evangelho não é uma história inventada. O Evangelho não foi fruto de um concílio, onde homens maliciosos decidiram se encontrar e escrever um best-seller que mudaria a história do mundo. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma historinha com uma moral, de forma alguma. Pelo contrário, o Evangelho, as Escrituras nos apresentam a moral em si, o padrão moral, que é o próprio Deus. Mas isso não foi inventado. Nós vemos o texto de 1 Pedro, que diz que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. E mais pra frente, nos versos 21 e 22, Pedro vai dizer que nenhuma profecia veio da vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens não inventaram o que está escrito aqui. Nenhum homem poderia inventar isso que está escrito aqui. Que homem escreveria tamanha condenação para si mesmo? Que homem escreveria para si mesmo um afastamento total de Deus, que é santo, do Deus santo? Que homem faria isso? Nenhum, porque o Evangelho não é uma fábula. Isso é evidenciado, de acordo com o que nós estamos vendo aqui no texto de 1 João. Isso é evidenciado pelo Evangelho ser um fato. Testemunhas oculares viram aquilo.
O próprio João viu aquilo. É algo incontestável. E também, porque apenas o Evangelho traz verdadeira comunhão com Deus. Mas como eu disse, existe um terceiro ponto. 3 pontos. O primeiro é o fato. O segundo é a comunhão com Deus. E o terceiro está no verso 4. A alegria perene, a alegria completa, a alegria que não precisa de mais nada para ser alegria. Vejam o que diz o verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Eu acho curioso aqui como João deixa transparecer qual era o seu desejo em relação às suas ovelhas. Nós vemos isso nas epístolas de Paulo, sem dúvida, Paulo evidenciando: olha, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês façam aquilo, mas parece que nós estamos vendo o coração de João aqui. João está falando: nós proclamamos isso para vocês, os apóstolos proclamaram isso que chegou aos ouvidos de vocês, é tudo aquilo que nós vimos e nós proclamamos, para que vocês tivessem comunhão com Deus e que dessa forma a nossa alegria seja completa. Quem será que esse nossa quem? Será que estava junto com João? Será que eram os apóstolos? Alguns estudiosos da Bíblia falam que essa expressão, para que a nossa alegria seja completa, esteja se referindo aos apóstolos. De fato, com certeza os apóstolos, o grupo dos líderes da igreja, sentiriam-se alegres em ver as suas ovelhas seguindo a orientação do Senhor, seguindo o evangelho verdadeiro, sem dúvida. Pregadores, pastores, líderes e jovens, todos se regozijam, têm uma alegria intensa quando olham para a vida das suas ovelhas e veem elas andando em retidão, em santidade, sem dúvida alguma. Mas aqui eu creio que o apóstolo João esteja incluindo os seus leitores também. Não é para que a nossa alegria somente seja completa, mas para que a nossa alegria seja completa. A base dessa alegria está na comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, seguindo a sequência do versículo, não pode ser alegre, porque é somente através da comunhão com Deus que nós temos uma alegria completa. Imaginem a situação, o contexto no qual esses irmãos aqui de 1 João estavam inseridos. Os irmãos das igrejas da Ásia Menor. Dentro da igreja deles, estavam saindo pessoas que se diziam crentes, mas estavam proclamando mentiras. Eles começaram a ficar tensos. O que será que vai acontecer agora? Como que eles eram dos nossos, saíram e estão proclamando algo que é totalmente diferente daquilo que nós ouvimos? O que nós vamos fazer agora? Será que nós teremos o mesmo destino deles? Será que nós vamos acabar trilhando o mesmo caminho que eles trilharam? Imaginem o que passava pela cabeça daqueles irmãos nas igrejas da Ásia Menor. Havia uma aflição, os apóstatas que estavam saindo ali, com certeza, estavam deixando aflitos os seus irmãos. Além da tristeza, claro, de você ver uma pessoa que você gosta saindo do seu meio e proclamando uma mentira, existe aquela tensão. E quando nós vemos o versículo 4, parece que João quer apagar essa angústia daqueles corações. Parece que João quer, com a luz do Evangelho, com as verdades do Evangelho, iluminar aqueles corações aflitos e mostrar que as dúvidas e temores são dissipadas diante do verdadeiro Evangelho. A alegria completa estava ali, na mensagem do Evangelho. João mostra elementos factuais dessa proclamação. Ele fala sobre a comunhão com Deus, ele fala sobre a comunhão com os outros, e agora ele fala que a alegria está livre das circunstâncias daqui. Os irmãos veem algum outro elemento aí fora, a necessidade de comunhão com Deus para que nós estejamos alegres. Existe algum? Essas coisas nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E no verso anterior ele diz sobre a comunhão com Deus. Tem mais algum elemento ao lado da comunhão com Deus e com Jesus? Tem mais algum elemento aí? Sim ou não? Não? Acho que os irmãos não estão prestando atenção. Tem mais algum elemento aqui? Não. Agora vejam, quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho e nós adicionamos qualquer coisa a ela, as pessoas conseguem ser alegres de alguma forma. Os irmãos se lembram de algum caso onde isso aconteceu na Bíblia. Nós vemos Paulo refutando o legalismo. Os irmãos se lembram do legalismo? Era um monte de regrinhas ao cumprimento da lei judaica que era tido como elemento para a salvação. E Paulo fala: olha, isso não está certo. E aqui João está falando que a proclamação do Evangelho, a comunhão com Deus é a base para uma alegria completa. Você não precisa de mais nada para ter essa alegria. Você não precisa de mais nenhum elemento a não ser a comunhão com Deus. Será que João acreditava nisso?
Pense na história do apóstolo João. Ele era o último dos apóstolos que estava vivo. Ele já tinha uma idade avançada, mesmo 60 anos depois de tudo. Aquilo que ele viveu com o Senhor Jesus, ele ainda tinha vivo na sua mente tudo o que ele tinha visto, tudo o que ele tinha contemplado. Os milagres de Jesus, ele ainda tinha vivo isso com ele. Ele foi exilado na ilha de Pátios. Ele provavelmente deve ter sofrido outros tipos de perseguição. Ele viu todos os apóstolos, todos os seus colegas ali do apostolado sendo martirizados. Será que João olha para tudo isso e fala: não, eu preciso de algo mais do que a comunhão com Deus? De forma alguma. João está falando aqui: olha, a alegria é completa quando nós estamos em comunhão com Deus, porque o Evangelho não é uma fábula. Quando nós lemos uma fábula, a fábula tira sorrisos de nós por alguns momentos. Você acha engraçadinho um ratinho se dar mal. Você acha engraçadinho alguma coisa acontecer naquela história, mas o seu sorriso dura pouquíssimo tempo, porque a fábula não tem poder de trazer para nós uma alegria completa, e muito menos a mentira pode nos trazer uma alegria completa. A mentira, ela nos engana. Nós já vimos isso em outros textos. Outras vezes que eu já estive aqui quando a verdade que liberta, uma verdade sobre as coisas que são reais. A verdade é aquilo que corresponde à realidade. Qualquer mentira é algo que não corresponde à realidade. Portanto, não nos liberta da nossa condição pecadora e não restaura o nosso relacionamento com Deus, e assim não nos traz alegria. Eu acho que muitas vezes nós esquecemos que os cristãos não são bobos alegres. Cristãos não ficam rindo à toa, mas o cristão verdadeiro, ele desfruta de um relacionamento tão intenso com Deus que não importa a situação na qual ele está, ele sabe que o seu coração está alegre no Senhor. Ele pode não entender os motivos de Deus, mas ele sabe que Deus é bom, e isso alegra o seu coração. Ele pode não entender o porquê aquilo está acontecendo. Ele pode se arrepender amargamente por um pecado que ele cometeu. Aquilo pode esmagá-lo como aconteceu com Davi, mas ainda assim, ele sabe que o Senhor é bom, que quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e a alegria nos é restaurada em nossos corações. O crente é alguém que tem todos os motivos do mundo para estar alegre. Os outros não. Os não crentes não têm, pelo contrário. Os não crentes só têm motivo para se desesperarem, porque eles não têm comunhão com Deus. E sabe qual é o problema de não ter comunhão com Deus? Você vai ficar eternamente longe de Deus, mas não é somente longe numa salinha bonitinha lá. A própria ausência da presença de Deus já é um martírio intenso. Todos nós já estávamos nessa condição, mas pela proclamação do Evangelho, nosso relacionamento com Deus foi restaurado, e agora nós temos uma alegria perene, uma alegria completa. Mas quando nós olhamos para o verso 4, nós pensamos numa alegria presente, certo? Mas será que nós teremos uma alegria maior no futuro? Será que nós temos a certeza de que um dia nós estaremos livres da presença do pecado, em uma intensa e eterna comunhão com Deus e com Jesus? Como João, capítulo 17 diz, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No futuro essa alegria será exponenciada. No futuro essa alegria será mais completa, digamos assim, se é que podemos dizer que será uma alegria mais completa. Mas a chama da esperança no futuro, o que o texto aqui diz? A alegria completa, ela se aplica agora para nós. Nós somos alegres, fomos libertos da nossa condenação, mas no futuro nós temos a certeza de que estaremos ao lado de Deus eternamente. Os irmãos se lembram da mensagem central? Dessa vez eu não vou falar nada, vamos ver se os irmãos lembram. Ao meu sinal, por favor. O Evangelho não é uma fábula. E nós vimos 3 elementos do Evangelho. Vamos lá, os irmãos se lembram? Recordação aqui. O primeiro elemento é que o Evangelho é um fato incontestável. O apóstolo João viu e de fato aconteceu. Não há como negar isso. O segundo elemento é a comunhão com Deus, que é o alicerce para a comunhão que nós temos também. E o terceiro elemento que nós vimos agora é a alegria. O nosso relacionamento com Deus, reestabelecido pelo poder do Evangelho, é agora motivo para os nossos corações transbordarem de alegria. Nós estamos de bem com aquele que nos criou. Nós estamos de bem com aquele que nos salvou. Nós temos um relacionamento com ele. Como eu disse, o primeiro episódio de João ela é muito atual. A Bíblia inteira é, mas a primeira
Epístola de João tem uma força muito grande, porque ela mostra, logo no começo, no primeiro versículo, na primeira sentença do versículo, que o Evangelho é imutável. Será que hoje, como eu já disse, as pessoas não deturpam a mensagem do Evangelho? Com certeza. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós devemos rejeitar isso, mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes essas mudanças na mensagem do Evangelho chegam atrás de nós através de modinhas evangélicas. Sabe aquelas modinhas evangélicas? Tem várias modinhas evangélicas. A cada época surge uma. A mais recente agora é aquela modinha do pastor que cheira a Bíblia. Os irmãos já viram? O pastor que cheira a Bíblia é ridículo. É uma modinha evangelho que todo mundo aplaude aquele pastor. Nossa, que pastor piedoso, pastor piadista, é um contador de fábulas, aquele homem. Quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para essas modinhas, nós precisamos lembrar do que João está falando aqui. Olha, a mensagem que era proclamada desde o princípio é essa que pode trazer comunhão com Deus. Não é uma mensagem modificada, não é uma mensagem alterada, não é nada disso. É a mensagem original do Evangelho, que o Verbo da vida foi revelado, se revelou, que o Verbo se fez carne, como diz o seu Evangelho. Então, sejamos atentos às modinhas gospel. Às vezes as modinhas gospel entram na igreja e nós nem percebemos. Mas nós precisamos estar atentos. Como o pastor disse, nós precisamos julgar tudo que chega até nós. Seja de púlpito, seja aos nossos ouvidos, seja naquilo que nós vemos, naquilo que nós lemos. Nós precisamos estar muito atentos, para não fugirmos da mensagem que foi proclamada pelos apóstolos, e a mensagem do Evangelho. Mas nós não somos apóstolos. Ou somos? Não somos apóstolos, certo? Não. Existem apóstolos hoje, ok? Estamos cientes disso, certo? Estamos tranquilos. Nós não somos apóstolos. Nós não vimos Jesus ser surreto. Nós nem tocamos nele. Tocamos? Alguém aqui tocou já no Senhor Jesus? Nós não tocamos nele. Nós então não somos apóstolos. Nós não vimos Jesus. Nós não vivemos na época em que Jesus viveu. Nós não tocamos nele. Mas, assim como os apóstolos viram tudo aquilo e receberam autoridade para proclamar a mensagem salvadora, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós podemos ver a ação de Deus em nós também. E isso nos move a sermos testemunhas do Evangelho verdadeiro também. Nós podemos não ter ouvido diretamente as palavras de Jesus, mas nós ouvimos isso através do Evangelho que chegou até nós. Nós não tocamos no Senhor Jesus, mas nós, através da ação do Espírito Santo, vemos a obra de Cristo aplicada às nossas vidas. A obra de Cristo transformando as nossas vidas. E isso nos faz testemunhas também da verdade do Evangelho, da veracidade do Evangelho. E é uma prova incontestável de que o Evangelho não é uma fábula. Fábulas não mudam a vida das pessoas. Uma fábula não muda a minha vida. Agora o Evangelho muda. Sabe qual é um dos piores problemas para os incrédulos em relação à Bíblia? É porque nenhum outro livro causa tantas mudanças quanto a Bíblia. É um livro extremamente antigo, mais de 2000 anos atrás, mas até hoje ele ainda transforma vidas, ele quebra corações, ele faz com que as pessoas se dobrem diante do Senhor e do Jesus Cristo. Os incrédulos ficam loucos com isso. Como pode isso acontecer? Isso prova de que o Evangelho, assim como era um fato quando João estava escrevendo, é uma realidade hoje em nossas vidas, porque essa mensagem chegou intacta para nós. E não somente isso, nós testemunhamos acerca dela. Nós somos essas testemunhas. Nós estamos ao lado de João, ao lado de Pedro, ao lado dos mártires da igreja, ao lado dos pais da igreja, dos reformadores. Estamos juntos com todos estes homens proclamando que somente Jesus Cristo é o Salvador, que o Verbo se fez carne. E assim, nós provamos que o Evangelho não é uma fábula. Proclamemos, então, que o Evangelho é um fato que proporciona comunhão com Deus e traz a alegria completa, livre das circunstâncias. Onde nós estivermos, como nós estivermos, o Senhor Jesus nos trará alegria, porque nós temos um relacionamento com Deus. Nós estamos em comunhão com Deus e estamos assim em comunhão uns com os outros. E nós vamos ver, eventualmente nos próximos encontros em 1 João, como isso se desdobra de maneira prática. Como deve ser o nosso trato com os nossos irmãos? Como deve ser o nosso viver? Como deve ser a nossa reverência para com Deus? Como devem ser as nossas amizades?
Isso daqui não é uma verdade isolada. João agora, numa espiral, ele vai mostrar que isso se reflete para todas as áreas de nossa vida. Essa comunhão com Deus não se reflete somente na comunhão uns com os outros, mas a refletir no modo como nós tratamos todas as pessoas à nossa volta também, porque nós somos testemunhas do poder do Evangelho. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, obrigado, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho ao mundo e isso é um fato. Os apóstolos confirmam isso através da sua palavra, a palavra inspirada pelo seu Espírito, e nós podemos ter plena certeza de que isso de fato aconteceu. Obrigado, Senhor, porque através dessa mensagem poderosa nós temos comunhão novamente com o Senhor. Aliás, nós estamos orando agora ao Senhor pelo poder do Evangelho. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, porque através do Evangelho, através de Jesus Cristo, o Verbo da vida, o Senhor restaurou a nossa comunhão contigo. Obrigado, Senhor. Mas obrigado também, Pai, porque essa comunhão se espera em alegria. Obrigado porque nós temos a alegria de que um dia estaremos ao lado do Senhor eternamente. E agora, nós desfrutamos da alegria em nossos corações se sabemos que estamos em constante relacionamento com o Senhor. Pai, afasta por favor de nós os nossos pecados, que eventualmente nos fazem glorificar ao Senhor não da maneira como nós devemos. Por favor, Pai, afasta de nós também qualquer pecado que impeça que nós testemunhemos acerca do poder do Evangelho, Pai, para com os outros em nossas casas, em nossas escolas, faculdades, empregos, onde nós estivermos. Pai, que o poder do seu Espírito que nos capacita mostre que o Evangelho é um fato em nossas vidas, que o pecado não apague. Para isso, por favor, Senhor, perdoe-nos pelas vezes que nós fraquejamos e, por favor, restaura-nos com a alegria que provém da sua salvação. Por favor, Senhor, arde em nossos corações o desejo de proclamar a tua palavra, a palavra verdadeira, o Evangelho verdadeiro, que somente ele traz salvação aos homens. Por favor, Senhor, ajude-nos a proclamar isso àqueles que creem em mentiras, que de acordo com a sua soberana vontade, eles possam ter os olhos abertos pela atuação do seu Espírito, e assim ver que fábulas não salvam, que somente o seu Evangelho tem poder para salvar. Essa é a nossa oração, o nosso agradecimento, porque um dia o Senhor nos comprou, o Senhor nos salvou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.